Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Moreno, bibliotecário do CT, e eu vou tentar responder da maneira mais curta que eu conseguir a pergunta: onde estão os e-books do FRJ? Como que a gente consegue acessar os livros eletrônicos? Eu já respondi essa pergunta num vídeo anterior explicando como a gente acessa os livros que a gente já tem. Agora eu vou tentar responder uma dúvida que ela tem se tornado cada vez mais frequente e recorrente. Por que a UFRJ não tem as versões digitais eletrônicas dos mesmos livros que a gente tem na biblioteca? Os livros em papel. A gente sabe quais são os livros mais emprestados, mais consultados, mais demandados pelos alunos, mas a gente não tem quase nenhum desses na versão digital. É, A resposta para essa pergunta, na verdade, ela é até um pouco simples. A gente não tem esses livros porque as editoras não querem vender pra gente, a UFRJ não quer comprar e os alunos não gostam de ler os livros eletrônicos. Mas vamos tentar entender a dinâmica. Quando a gente compra um livro como pessoa física, nessas livrarias, nesses editores, Amazon, Livraria Cultura, Saraiva, enfim, normalmente o que a gente está fazendo não é uma compra como a gente faria idêntico a um livro em papel, mas a gente está fazendo uma espécie de aluguel do livro, uma espécie de leasing. Isso está naquelas entrelinhas lá que a gente nunca lê naqueles contratos, mas o que está subentendido normalmente é que a gente paga pelo acesso ao livro, a gente paga acesso ao conteúdo e não ao livro propriamente. Então, quando você compra um livro no Amazon, por exemplo, o que você está tendo é só uma espécie de garantia de acesso, e aí as editoras e as livrarias criam algum tipo de mecanismo, algum protocolo de segurança para fazer o controle da distribuição desses materiais. Então, normalmente você tem que baixar algum aplicativo, ou você tem que acessar logado em alguma conta que vai fazer um registro seu individual, justamente para ter esse controle de quem que está acessando e evitar algum tipo de distribuição desse material. Tanto é que quando a gente compra um e-book, dificilmente ele vem num formato PDF, porque bastaria você ter esse PDF no seu computador e aí ficaria inviável para quem te vendeu fazer esse controle. Você poderia distribuir ele para qualquer pessoa. Então, normalmente é assim que funciona. Quando a gente compra um e-book, ele está atrelado naqueles formatos EPUB, MOB, mas está sempre atrelado a algum tipo de protocolo de segurança. E as editoras, as livrarias, os livreiros normalmente fazem isso pensando também na questão da pirataria. Eles têm um certo receio, então uma maneira deles controlarem essa distribuição é fazendo isso, usando esses protocolos. Tem um protocolo que é o principal, que é o DRM, que ele estabelece algum tipo de nível de gerenciamento desses arquivos, normalmente por intermédio desses aplicativos, o próprio Kindle, enfim. No caso do FRJ e de todas as outras universidades, quando você compra livros, normalmente você está comprando como pessoa jurídica. A UFRJ não compra uma unidade de livros, ela compra centenas, compra blocos de livros. E aí quando ela vai negociar com as editoras, tem esse embate, porque normalmente as editoras não querem vender para o FRJ nos mesmos moldes que se vende livro físico. Então vamos pensar o seguinte: quando o FRJ compra um livro de cálculo do Stuart, esses são, no caso do CT, são os mais consultados, livro de física, enfim, a UFRJ geralmente compra várias unidades, compra 20 livros do mesmo exemplar, né, multiplicado por 20 vezes. A editora, logicamente, vai fazer algum tipo de acordo ali que ela vai dizer: olha, a gente precisa vender para você um valor que seria o correspondente a essa mesma compra que você faria no livro em papel. Então, um livro físico em papel que no varejo custaria R$ 200, um livro de cálculo, a editora vai querer vender esse livro para a UFRJ por um valor 10 vezes ou 20 vezes mais, com essa justificativa. Para dizer, bem, num livro supostamente digital, a gente tem a possibilidade de várias pessoas estarem acessando simultaneamente. Então o valor precisa ser compatível. Então isso já gera uma dificuldade nesse tipo de estabelecimento do acordo. Mas normalmente o que as editoras fazem é simplesmente não vender. Elas não oferecem esses títulos que são os mais consumidos, os mais solicitados. Elas normalmente nem têm isso disponível no catálogo. Elas normalmente oferecem um pacote fechado. Elas não vão dizer que é uma venda casada, mas a gente, na lógica do consumidor, do usuário, a gente entende como uma venda casada. Elas vendem blocos de livros. E o FRJ fica meio um pouco de mãos atadas, porque os livros que ela tem mais interesse não estão disponíveis no catálogo, ao passo que a editora normalmente vende livros em bloco.
E agora, a outra coisa também que é o crucial é que, como eu falei antes, as editoras só vendem o direito de acesso a esses materiais. Porque os livros, propriamente, os objetos digitais, os PDFs, eles ficam abrigados no site da editora. A FJ precisa estabelecer algum tipo de login para garantir que seus alunos façam esse acesso. Então, o que está se vendendo é só o direito de acesso ao conteúdo. E aí você vai entrar num outro problema jurídico que a legislação brasileira, enfim, eu não sei nem quais são os nomes corretos dessas instâncias jurídicas que regulam esse tipo de contrato, a procuradoria, não sei, mas ela entende que a UFRJ só pode comprar esses títulos com caráter perpétuo, de acesso perpétuo. Você não pode nunca fazer uma espécie de contrato que seja similar a um aluguel ou a um leasing, ou talvez só num nível muito específico, atendendo esses critérios, que a UFRJ tem que garantir o acesso perpétuo. Então, mesmo que essa editora algum dia venha a falir, ou eventualmente por alguma razão ela queira simplesmente suspender o acesso a esse livro, não pode. A UFRJ só vai fazer a compra mediante esse tipo de contrato estabelecido, de pré-acordo. Mas aí, claro, eu falei, isso aí vai entrar em embate com os interesses das editoras. Normalmente as editoras não querem vender nessas condições. Elas normalmente fazem um sistema de venda que é mediante leasing ou algum tipo de controle ali, como eu falei, de DRM, que isso está no próprio site da editora e ela vai controlar o acesso simultâneo, porque para ela, na cabeça deles, eles vão perder dinheiro. Se 200 pessoas estão pegando o mesmo livro simultaneamente, para eles faz mais sentido vender 200 exemplares em papel. Então fica essa briga de gente grande aí, uma queda de braço. E é por essa razão que a gente não tem, ou tem uma dificuldade muito grande de ter esses livros que são os mais demandados na versão online, digital. Um outro problema é que o UFRJ também não possui um sistema próprio, uma infraestrutura que permitisse fazer esse gerenciamento. Então eu tive um caso recente agora, um exemplo, de um professor da COP, que ele era o autor do livro, ele queria doar esse livro, a sua versão e-book, né, o livro eletrônico, para a biblioteca, para distribuir isso para os alunos. Aí eu falei, professor, peraí, porque é o seguinte, se você me dá esse livro numa versão PDF, eu coloco ele na Minerva, indistintamente, qualquer pessoa no mundo pode baixar esse livro. E aí ele falou, bom, aí nesse caso não me interessa porque vai entrar em conflito com um contrato que eu tenho com a editora. A editora não prevê esse tipo de distribuição. Se fosse alguma coisa ali mais, de repente, o aluno acessa via a intranet, via o SIGA, alguma coisa mais fechada, talvez até fosse possível. Mas a UFRJ hoje não possui esse sistema que faça esse controle, um controle de gestão de quem está acessando, quem que está baixando os livros. Normalmente, a Amazon ou sistemas estrangeiros que existem nos Estados Unidos, enfim, você tem bibliotecas que têm coleções de e-books, mas aí como é que você faz? Você faz uma espécie de réplica do mundo físico para o mundo digital, que não faz muito sentido, mas é o que acontece. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que está com um e-book, aí uma segunda pessoa que quer aquele mesmo exemplar, por mais que seja digital, por mais que seja irrisório essa distribuição, mas aí você vai ter um sistema que vai criar uma espécie de fila, que é uma reserva, igual a gente faz na biblioteca física. E aí você vai ter uma pessoa com e-book, ela vai estar lendo ali no dispositivo dela, no telefone, no Kindle, o que seja, e aí uma segunda pessoa interessada vai ter que entrar na fila de espera, e aí o sistema automaticamente apaga esse livro depois de alguns dias determinados, e aí esse livro eletrônico passa para essa segunda pessoa. É uma coisa que não faz sentido, porque você está replicando uma lógica do mundo físico para o digital que não seria necessária. Mas é uma forma das editoras, dos livreiros, se resguardarem nesse sentido, né, em relação à distribuição desses materiais. Então, assim, em suma, é um pouco isso. É só para tentar explicar para vocês que a gente não tem esses livros, não porque a gente não quer, a gente gostaria muito de ter esses livros disponíveis para vocês baixarem em casa, acessarem, ainda mais agora nesse cenário de excepcionalidade que a gente está indo para as aulas remotas, virtuais, online, e os alunos, a gente sabe que vocês têm uma demanda enorme para ter esses materiais. Mas então, assim, a briga que existe é uma briga entre os modelos de contrato que a UFRJ tem a possibilidade de estabelecer e as editoras, por sua vez, não querem abrir tanta flexibilidade assim. Então, até que isso caminhe, eu estou imaginando que de repente vão surgir leis que façam um melhor entendimento desses tipos de contrato, aumentar essa flexibilização, e eu acho que vai ser bom para todo mundo, porque as editoras querem vender os livros, os autores querem ser lidos, a UFRJ quer comprar esses livros porque isso é importante ter essa literatura para os alunos, para os pesquisadores. Então acho que
No modelo atual, todo mundo perde. Porque está todo mundo ali trabalhando num modelinho muito fechado. Então a tendência é isso melhorar. A UFRJ está em contato com as editoras para ter esses títulos nacionais, porque o que a gente tem hoje, a gente tem uma gama enorme de livros, mas a maioria é em inglês, porque são os livros que foram oferecidos para a gente em termos de contrato, mas a UFRJ está em contato com esses editores, com os livreiros, para tentar conseguir ampliar a sua oferta, o seu catálogo e atender melhor essas demandas. E na parte dos alunos, a gente sabe que ainda tem um pouco de antipatia, assim, um pouco de dificuldade em ler os livros. Não adianta ter o PDF, mas num livro de 300 páginas que tem ali exercícios, fica difícil trabalhar com ele no celular, no computador. Os alunos ainda preferem um pouco dos livros em papel. Trabalhar com os livros impressos é muito melhor ainda. E a gente sabe que os alunos acabam meio que pirateando esses livros. Tem várias pastas compartilhadas no Google Drive. Tem esse site Passeio Direto que basta você pesquisar ali no Google um título de um autor que esses livros é fácil de achar. Mas obviamente que a gente não estimula isso, porque é uma falta do entendimento de como essa indústria funciona. Que eu falei, todo mundo vai sair perdendo, os livreiros, os autores, além de, obviamente, estar infringindo ali algumas leis ali, direitos autorais. Essas pastinhas que existiam na Xerox, na verdade, até existem hoje, mas é isso, é uma espécie de réplica do que tá acontecendo. Bom, mas eu quis fazer isso de maneira super rápida para tentar explicar isso para vocês, por que a gente não tem esses benditos livros eletrônicos, tá? Mas a gente está correndo atrás, então aguardem aí que acho que o futuro é promissor nesse sentido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer demanda que tiverem em relação aos livros eletrônicos, mandem e-mail pra gente, que a gente tenta encontrar isso de alguma forma, tenta falar com os autores para ver se eles não mandam uma versão pra gente, o que é possível fazer, tá? Então até a próxima, um abraço.